Meus amados irmãos, da paz do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Repita comigo assim: Jesus sabe o que fazer. Podeis tomar vossos assentos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Lucas, ele escreve o livro de Atos, no capítulo 1, também no verso 1, dizendo que Jesus não só fazia, mas ele também ensinava a fazer. O ministério do nosso Senhor Jesus, escrito nos Evangelhos, conforme registra Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, que o Senhor Jesus, ele pregava, Jesus, ele ensinava, e Jesus curava. Comparando esse texto com o texto que Lucas escreveu em Atos, podemos chegar à conclusão: Jesus sabe o que fazer. Né, irmã Cecília? Jesus sabe o que fazer. Quer me ajudar aqui? Está à vontade. O ministério do nosso Senhor, irmãos, boa parte dele era no campo, era na prática, era curando, era libertando, expulsando demônios, ressuscitando os mortos. Mas por diversas vezes nós vamos encontrar da seguinte maneira: Jesus mandando se assentar, e ele ensinava a palavra de Deus. No capítulo 6 de Mateus, muito obrigado, meu querido, o Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos a orar. Os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus, ele prontamente ensinou a orar. Mas ele não só ensinou a orar, ele deu poder aos discípulos sobre a oração. No capítulo 8 de Mateus, o Senhor Jesus, ele leva para a prática. No capítulo 6 ele ensina a orar. No capítulo 8 ele leva o discípulo para a prática. Mediante a situação do mar revolto, Jesus e os seus discípulos entram no barco. Jesus vai para o porão do barco dormir, e os discípulos vão remar. Só que neste texto diz que uma grande tempestade alcança aquele barco no meio do mar, de forma que os discípulos se desesperaram, entraram em desespero, sem saber o que fazer. Jesus estava no porão do barco dormindo. Não sabia eles que era um teste prático de Jesus para os discípulos. Quando eles viram que o barco ia afundar, que as ondas iam cobrir o barco, então eles decidem descer o porão e acordar Jesus. E quando eles despertam Jesus, antes do Senhor repreender o vento, mandar o mar se acalmar, primeiro Jesus repreende os discípulos. E a repreensão é essa: por que vocês não oraram? Por que vocês não pediram? Por que vocês ainda não tendes fé? E depois que o Senhor repreendeu os discípulos, aí ele estendeu a mão e disse: mar, cala-te, vento, cala-te. E a palavra do Senhor diz que o mar se acalmou, e todos se maravilharam, porque aquele que sabe o que faz, aleluia, ele tinha poder sobre o vento, ele tinha poder sobre o mar, ele tinha poder sobre a natureza. No capítulo 14 de São Mateus, novamente Jesus leva para a prática. Só que desta vez Jesus, ele vai para o monte. Os discípulos entram no barco e vão para o outro lado.
E novamente vem a tempestade. Novamente vem o vento revolto. Os discípulos que já tinham sido corrigidos pelo Senhor, tinham sido exortados pelo Senhor na primeira vez, não lembraram da exortação. Porque a palavra diz que novamente eles entraram em desespero. Novamente eles se desesperaram. E toda aquela madrugada, a única coisa que eles diziam é: vamos morrer, o barco vai afundar, está acabado para nós, acabou, não tem mais jeito. Mas Jesus estava lá no monte, irmãos, contemplando o barco lá no meio da tempestade. Porque o ministério do Senhor Jesus, de certa forma, é teórico, sim, mas também é na prática, é no campo, é ensinando, é pondo a mão na massa. Jesus ensinou a orar. No capítulo 8, o Senhor corrigiu eles porque eles não clamaram, dizendo: porque ainda não tendes fé. E no capítulo 14, novamente estão os discípulos desesperados, sem orar, sem pedir. E a palavra diz que quase ao amanhecer do dia, o Senhor Jesus entra a mar adentro, andando sobre as águas, em meio às tempestades. Quando os discípulos vêem Jesus chegando, tomam um susto. Antes de Jesus, irmãos, novamente repreender o vento, a primeira coisa que Jesus faz é corrigir os discípulos de novo. Por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês não clamaram? Por que vocês não pediram? O Senhor estava lá no monte, irmãos, pronto para atender o clamor do discípulo, pronto para ouvir o clamor do discípulo. E o discípulo novamente foi repreendido pelo Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que os discípulos aprenderam. Não importa quantas vezes o Senhor nos corrige, o importante é que nós aprendamos. Não importa quantas vezes a palavra nos corrige, nos exorta, nos disciplina, o importante é que nós aprendemos a palavra do Senhor. Por que os discípulos aprenderam? Porque em Atos capítulo 3, a Bíblia vem nos dizer que os discípulos estavam indo para a oração. Então eles aprenderam a orar, eles aprenderam a buscar, eles aprenderam a pedir, eles entenderam, aleluia, que a oração nos aproxima de Deus, que a oração nos dá poder, a oração nos levanta. E a Bíblia diz: indo eles à oração, estava lá um coxo pedindo esmola. Pedro e Tiago, cheios do Espírito Santo, indo para a oração, olhou para aquele moço e disse: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos uma coisa aqui, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, nós temos o poder daquele que sabe o que fazer. Em nome de Jesus Cristo, nós temos a autoridade daquele que sabe o que fazer. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a palavra do Senhor nos diz que aquele moço imediatamente, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram, e ele entrou para dentro da casa do Senhor, glorificando, bendizendo e louvando o nome daquele que sabe o que fazer, irmãos. Você veio adorar nesta noite, você está adorando um Deus que sabe o que fazer, aleluia. Você está servindo um Deus que sabe o que fazer, aleluia. Os testes do nosso Deus, na maioria das vezes, era na prática. O capítulo 6 que nós lemos, o Senhor Jesus decide atestar um discípulo. O Senhor decide a pôr um discípulo à prova. Ele chama Filipe e diz assim: Filipe, alimente o povo. O texto de Marcos capítulo 6, Jesus dá uma ordem para os discípulos: alimente o povo. Filipe, ele vai buscar uma razão para alimentar o povo.
Mas essa não foi a ordem de Jesus. A ordem de Jesus é: dá a voz de comer. Muitos questionamentos entram no coração de Filipe, como este: aonde compraremos pão? Como compraremos pão? Como alimentar uma multidão? Que a Bíblia registra cerca de 5.000 pessoas. Só que esse teste que o Senhor Jesus faz para Filipe, irmãos, era para despertar em Filipe algo que o Senhor Jesus quer despertar em nosso coração. Esse teste que o Senhor Jesus faz com o discípulo Filipe era para despertar nele a fé. E o que o Senhor Jesus quer de nós, a sua igreja, é que a fé desperta em nosso coração. Filipe, ele é representado aqui pelo caminho da razão. O que é o caminho da razão? É o caminho lógico. É o caminho que a gente consegue ver com os nossos olhos. É aquilo que eu consigo calcular. É aquilo que é racional. Aquilo que eu consigo ver. Esse é o caminho da razão. O caminho da razão é o caminho do entendimento do homem. O caminho da razão é o caminho do homem. E pensa numa coisa que nós temos que estar, irmãos, é na razão. Sempre queremos estar na razão. E muitas das vezes dizemos até dessa forma: se eu estou na minha razão, né, eu vou até o fim. Mas o que o Senhor quer de nós é que nós deixemos o caminho da razão de lado e entramos por um caminho que é pela fé. A resposta de Filipe para Jesus é esta: Senhor, 200 dinheiro não são suficientes para alimentar todo esse povo. Mas essa não foi a ordem de Jesus. A ordem de Jesus não foi contar quantas pessoas tinham. A ordem de Jesus não foi que o Filipe trouxesse uma resposta para ele. Não, a ordem de Jesus foi: alimente o povo. Aleluia. Jesus sabia o que fazer. O texto disse, ele sabia o que fazer, mas ele falou dessa forma para testar Filipe. O Senhor nos coloca na prova, irmão, muitas das vezes. E o objetivo do nosso Senhor é que nós aprendemos alguma coisa. Ele quer que nós aprendemos. Só que surge uma segunda figura aqui, que é o André. E o teste aqui não era para André, o teste era para Filipe. Mas surge na narrativa bíblica, no ensinamento do Senhor, o André. E o André chega para Jesus e diz: Senhor, espera um pouquinho. Tem um homem aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Era disso que Jesus precisava, irmãos. De uma pessoa que tivesse um ato de fé. Aleluia. Era disso que Jesus precisava, irmão Lucas. De uma pessoa que tivesse um ato de fé. Na razão, irmãos, é impossível 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. É impossível na razão, mas pela fé é possível. Tudo é possível aquele que crê. André chega e diz assim: Senhor, tem um moço aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: traz aqui. Traz aqui, aleluia, e mande o povo se assentar. E o Senhor Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, deu graça ao Pai, glorificou o Pai, louvou o nome do Pai, porque encontrou um que tinha um ato de fé, encontrou um coração de fé, aleluia. E ele mandou repartir. E a Bíblia diz que aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 pessoas. Está entendendo o que a fé pode fazer na nossa vida? Está entendendo, irmãos, o que a fé pode fazer na nossa família? O que a fé pode fazer na nossa comunidade? O que a fé pode fazer na nossa cidade? O Senhor quer nos despertar a fé. Por que a fé é tão importante assim?
escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz assim: o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Porém, nós não somos daquele que recuamos para a perdição, mas somos daquele que tem fé, daqueles que acredita, para a conservação da nossa alma. O escritor, ele recorda esta palavra que foi revelada pelo próprio Deus ao profeta Abacuque, que o justo viverá da fé. Abacuque, num momento de diálogo com o nosso Deus, observa, queridos irmãos, que o profeta Abacuque tinha tudo para se corromper. O profeta Abacuque tinha tudo para se corromper, porque os que estavam ao seu lado tinham se corrompido. Os que estavam do seu lado haviam se corrompido. Porém, o profeta, ele toma uma atitude de fé. Ele vai à presença do Senhor e começa a questionar com Deus, dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu vou denunciar pecado? Até quando eu vou denunciar litígio, corrupção? E o Senhor não vai me ouvir. Abacuque poderia olhar para um lado e dizer assim: se fulano está fazendo, eu vou fazer também. Se aquela pessoa ali está fazendo, então também vou fazer. Mas Abacuque não tomou essa atitude. Abacuque teve um ato de fé. Ele foi à presença do Senhor. Aleluia. Diferente dos outros profetas que receberam a palavra de Deus e transmitiram ao povo, Abacuque não recebeu. Abacuque foi à presença do Senhor e começou a denunciar aquilo que ele estava vendo. Por isso que o livro do profeta diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. E o Senhor decide falar com o profeta. O Senhor mostra para o profeta uma nação perversa, a Babilônia. E o Senhor diz assim para o profeta: levantarei a Babilônia para punir Israel. O Senhor começa a revelar para o profeta, ainda no capítulo 1, o poder da Babilônia, a veracidade da Babilônia, a expansão que a Babilônia estava tomando por toda a terra. E o profeta não compreende, e ele questiona dizendo: como podes? O Senhor sendo um Deus zeloso, o Senhor sendo um Deus santo, permitir uma nação mais perversa punir Israel? Como pode o Senhor sendo um Deus todo-poderoso permitir uma nação ainda pior em pecado, ainda pior em corrupção, ainda pior em idolatria, punir Israel? E o questionamento do profeta é: Senhor, e o justo? O justo pagará pelo pecado do ímpio? A Bíblia nos diz, irmãos, que Abacuque denuncia, o Senhor revela, mas o profeta não compreende o plano de Deus. O Senhor revela ao profeta Abacuque o juízo que ele já tinha estabelecido, mas ele não compreende o plano de Deus. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes, para nós compreendermos o plano de Deus, a vontade de Deus, é necessário sairmos do nosso lugar e subir um pouco mais alto. Para compreendermos o plano do Senhor, muitas das vezes já pré-estabelecido pelo seu próprio poder, é necessário nós sairmos muitas das vezes do nosso acomodismo. E o capítulo 2 inicia dizendo que Abacuque saiu, subiu a torre de vigia, o lugar mais alto que ele poderia subir,
para buscar compreender aquilo que o Senhor queria falar com ele. Ele subiu, irmãos, para compreender aquilo que o Senhor queria falar com ele. Ele não ficou parado, irmão Emerson. Ele não ficou sentado em meias dúvidas. Ele não ficou sentado em meia a tamanha, muitas das vezes de informação que ele não conseguiu compreender. Ele não ficou sentado, ele saiu do seu lugar e subiu um pouco mais alto para compreender o que o Senhor queria falar. Muitas das vezes, meus irmãos, para compreendermos a palavra de Deus, é necessário subirmos um pouco mais alto na oração. É necessário subirmos um pouco mais alto no jejum, na renúncia, para podermos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então o Senhor, no capítulo 2, decide falar com o profeta abertamente. Ele diz assim: olha, aquilo que você vai ver, ou esta visão que eu vou te mostrar, escreve ela e a torna bem legível, para que todos que leia e entenda e compreenda a minha palavra. A primeira resposta de Deus para o profeta era concernente o justo, porque com o justo o Senhor, aleluia, com o justo o Senhor tem compromisso. Com o justo o Senhor tem compromisso. E a primeira resposta de Deus para o profeta é essa: concernente ao justo, profeta, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O que Deus estava dizendo para ele? Não importa, para o justo estar em casa ou estar fora de casa, ele vive pela fé. Para o justo não importa, está na sua pátria ou está fora da sua pátria, ele vive pela fé, ele adora, ele serve, ele adora, ele serve. Para o justo não importa se a situação não está bem, aleluia, ele continua sendo fiel ao Senhor, servindo, adorando. Para o justo não tem circunstância. Para o justo não tem circunstância. O justo adora. Quantos aqui nesta noite vêm adorar o Senhor, independente dos problemas? Eu não sei o que você tem passado, Deus sabe, aquele que sabe, Ele sabe o que você tem passado. Mas se você tiver um ato de fé, aleluia, um ato de justiça, Ele vai contemplar a tua oração nessa noite, Ele vai contemplar a tua petição nessa noite, porque Ele tem compromisso com o justo. O justo viverá da fé. O profeta então, irmãos, ele compreende a palavra do Senhor. Ele entende que ninguém pode escapar de um Deus vivo. Ninguém pode mudar aquilo que Deus já estabeleceu pelo seu próprio poder. E quando ele compreende a palavra do Senhor, então ele inicia o capítulo 3, dizendo: ouvi, Senhor, a tua voz, e compreendi. Ouvi, Senhor, a tua voz, e compreendi o que o Senhor queria falar. Senhor, aviva a tua obra. O profeta entendeu que ele não podia, nada que ele fizesse ia mudar aquilo que o Senhor já tinha estabelecido. Mas ele entendeu que ele podia orar, porque ele era justo, e se ele orasse, Deus iria ouvir a sua oração. Aí então ele decide aclamar por avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Assim como o Senhor fez num dia, faça de novo, Senhor, nos nossos dias. Nos aviva de novo, Senhor. Quantos irmãos estão orando dessa forma, pedindo ao Senhor avivamento? O mundo tem ido de água abaixo.
Mas o Senhor conta com você, justo. Aleluia! O Senhor conta com você, justo. Que clame, que ore, que intercede e que peça, aleluia. Clame por avivamento, aleluia. E ele diz assim: Senhor, na ira, lembra da tua misericórdia. O que é a ira, irmãos? A ira é um sentimento de raiva. A ira é um sentimento de rancor, de ódio, aleluia. Um sentimento de tristeza. Mas a misericórdia é um sentimento de amor, aleluia. É sentir a miséria do próximo. Abacuque estava dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Aviva a tua obra de novo. Aviva as famílias de novo. Aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. E ele conclui o capítulo 3 dizendo, fazendo uma declaração de fé, fazendo uma declaração de amor a Deus, dizendo: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o seu mantimento, ainda que os rebanhos dos currais sejam tirados. Aí ele conclui com um ato de fé dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele compreende o que é viver pela fé. Ele compreende o que é viver pela fé. Aleluia. Quando o Senhor exorta Filipe, o Senhor estava querendo despertar esta fé em Filipe. Quando o Senhor está nos exortando nessa noite, é esta fé que o Senhor quer despertar em nós. Uma fé para viver o sobrenatural, uma fé para viver milagre, uma fé para viver uma vida cheia do Espírito Santo, renovados pelo poder da palavra. Observa, meus irmãos, que não importa onde você esteja, o Senhor espera de nós é que nós vivemos pela fé, vivamos pela fé. A Babilônia vem, e aquilo que o Senhor havia mostrado ao profeta Abacuque se concretizou nos dias do profeta Jeremias. A Babilônia vem com todo o seu poder de guerra, destrói Jerusalém, destrói o templo do Senhor. Jeremias se lamenta, escreve diversas lamentações quando vê a tamanha destruição. Mas lá na Babilônia tinha pessoas que decidiram viver pela fé. Lá na Babilônia tinha jovens que decidiram viver pela fé. O Senhor está nos exortando nessa noite a viver pela fé, irmãos. Qual é o problema que você tem passado? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Fica com esta palavra nesta noite: viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé. A fé faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. O rei toca uma trombeta e diz assim: eu quero que todos se dobrem diante da minha estátua. Lá na Babilônia. E quando ele tocou, todos se dobraram. Mas tinha 3 jovens que decidiram viver pela fé ainda lá na Babilônia. Aleluia. Vocês vão morrer, disseram para eles. O rei vai aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vocês não vão resistir à fúria do rei. Vocês não vão resistir ao poder da fornalha. Mas aqueles 3 jovens estavam decididos a viver pela fé.
ainda que aqueça a fornalha 7 vezes mais, nós vamos permanecer fiel naquilo que nós aprendemos, naquilo que eu fui ensinado. E a Bíblia diz que tocaram a trombeta novamente. E aqueles 3 jovens permaneceram de pé. Então a ordem do rei foi: pega ele, joga na fornalha. E eles foram, irmãos, para a fornalha. Mas o que eles não compreenderam é que havia uma profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 43, dizendo: se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Havia uma profecia do profeta Isaías para quem viver pela fé, dizendo: se passares pelas águas, as águas não te afogarão. Havia uma palavra liberada de Deus pelo profeta Isaías dizendo: não importa a luta, não importa a dificuldade, eu estarei contigo todos os dias da vossa vida, se fores fiéis a mim, se fores fiéis à minha palavra. E eles tomaram um susto, porque quando eles olharam para a fornalha, não tinha apenas 3, mas tinha 4, e este 4 era semelhante ao Filho do Homem, passeando no meio do fogo. Sabe por quê, irmãos? Deus tem compromisso com aquele que vive pela fé. Deus tem compromisso com aquele que vive pela fé. O fogo não te queimará. A enfermidade não vai te matar. Se você escolher viver pela fé, você tem milagre para contar. Você vai ter milagre para contar. Você vai ter milagre para contar. O capítulo 41 de Isaías tem uma profecia dizendo: isso aqui é para o justo, tá? Isso aqui é para quem escolhe viver pela fé. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo. Levanta a tua mão para o céu. Quem quer a ajuda do Senhor, aleluia, começa a viver pela fé. Existe um Deus, irmãos, que está pronto a nos ajudar. Existe um Deus que está pronto a nos ajudar, aleluia, mas precisa de um ato de fé. Qual é o ato de fé que você trouxe nessa noite? Qual é o ato de fé que você trouxe nessa noite? Presbítero Wendel, eu vim para adorar, então adora o Senhor, porque Ele vai receber o teu ato de fé. Presbítero Wendel, eu preciso de uma cura. Creia nessa noite, vem aqui na frente e você vai receber a tua cura. Mas tenha o seu ato de fé. O Senhor, Ele mostra para Filipe isso. Filipe, eu não quero que você vive de razões, eu quero que você viva pela fé. Tudo é possível àquele que crê. Se coloca de pé em nome de Jesus. O fogo não vai te queimar. As águas não vão te afogar, se você decidir viver pela fé. Põe a mão sobre o teu coração e louva o Senhor nesta noite. Tem resposta de Deus para a tua vida. Tem resposta de Deus para a tua oração. Tem resposta de Deus para a tua família. Tem resposta de Deus para o teu casamento. Tem resposta de Deus para você. Creia nessa noite e adora com fé. E adora com fé. Aleluia.
viver pela fé, irmãos. Ele não vai te derrubar. Também não vai te derrubar. Oh, aleluia. Nós agradecemos o teu nome nessa noite, sobre o poder do teu Espírito Santo. Renova o coração da tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te adoro, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está contigo, meu irmão. Receba nessa noite o carinho de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Não desista. Clame, 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 clame. Aleluia. Aleluia. Tem resposta de Deus para a tua vida, meus irmãos. Aleluia. Diga assim comigo: Jesus sabe o que fazer. Recebe esta palavra nessa noite, no nome de Jesus.